que o Senhor ele venha trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Glória a Deus, amém. Meu Deus, meu Pai, meu Sim, Filho, meu Jesus querido. nós te pedimos aqui nesse momento, Pai amado, fala ao coração da tua igreja. Aqui nessa tarde, Senhor, estamos unidos e reunidos em teu nome e te pedimos, Pai, que esta palavra venha de encontro à tua igreja, venha de encontro dos teus servos e tuas servas, do mais novo ao mais velho, Pai amado. Fala aos nossos corações de uma maneira especial, que o teu Espírito Santo encontre lugar em cada vida aqui nessa tarde, que haja o mover da tua presença, da tua graça, que saiamos cheios de sabedoria, cheios da tua presença e da tua graça, e que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado através das nossas vidas. É o que eu te peço aqui nesta tarde, em teu nome, graças a Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre portas que precisamos fechar. Há alguns dias, acho que foi no domingo, eu comentei com os irmãos sobre uns trechinhos, porque eu já estava fazendo alguns rabiscos, sobre essa mensagem, textos, que a gente vai lendo, vai se organizando, e o Senhor ele vai abrindo, o nosso entendimento, vai falando conosco. E muitas vezes a gente escreve uma coisa, depois não é isso. E a mensagem do Senhor, ela vai falando conosco, Quero convidar os irmãos, vamos ler aqui falando sobre em Efésios 4, 27. Efésios 4, 27 é bem curtinho, mas nós vamos começar com ele. Efésios 4, 27, que é só uma frase. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aqui, irmãos, em Efésios 4, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta àquele povo de Éfeso, que essas são as cartas de Paulo, que ele direcionava aquelas pessoas, que ele havia evangelizado, que tinha ganhado para o evangelho, de Cristo. E essa é um dos trechos que era direcionado para aquele povo e que é direcionado também a nós aqui nessa tarde. Não deis lugar ao inimigo, não deis lugar ao diabo. Quando nós falamos de lugar, irmãos, ele se refere à oportunidade, um espaço, um território. Quando nós falamos sobre portas que ficam abertas, ou portas que precisamos fechar. Quais são as portas, que nós precisamos fechar na nossa vida? Cada um sabe as portas que muitas vezes, e eu digo aqui, a gente fala sobre lugar, espaço e oportunidade, não são portas grandes, não são portas enormes, situações grandes que a gente deixa, porque o inimigo, na palavra do Senhor está registrado, que o inimigo ele não precisa de portas abertas, ele precisa apenas de uma brecha, para ele agir no nosso coração, na nossa família, no nosso emocional, na nossa mente, para nos distrair, mas aqui nós falamos sobre portas, é sobre territórios, que nós precisamos fechar, que nós precisamos ter esse cuidado. Aqui quando nós falamos sobre portas, tem um exemplo, a irmã Shirley estava falando sobre os Estados Unidos, um hábito, que era ou ainda é, de não fechar portas. É uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, de você estar em casa e não fechar portas. Pelo menos na minha casa, nunca se tem porta aberta, mas é um hábito que as pessoas não tinham, de se fechar portas. Sair, você só deixa a porta encostada. E foi feito houve um serial killer, que matava em série, e eles têm uma coisa que é muito característico, de pessoas que elas usam o mesmo tipo de oportunidade para cometer um crime. E o que acontece? Quando esse serial killer ele foi entrevistado, que ele foi ali, foi conversado, que ele foi identificado, como criminoso, a situação é que ele entrava nas casas e cometia o crime exatamente com determinadas pessoas. E quando se perguntou por que ele fazia aquilo, o único motivo que fez com que ele entrasse naquelas casas é porque as portas estavam abertas. Ele não tinha nenhum vínculo familiar, emocional, ele não tinha nenhum passado com aquelas pessoas. O simples fato da porta estar aberta era o motivo que ele, com aquela mente doentia e criminosa,
fazia com que ele entrasse e cometesse aquele crime naquela residência. E o inimigo não é diferente, né? Ele só precisa que a porta, a brecha, no caso, esteja aberta na nossa vida. E a brecha, as oportunidades, os territórios, os espaços, né? E como que nós vamos identificar quais são esses territórios? O que é que a gente deixa aberto, né? Eu fiz aqui, pontuei 5 pontos aqui que são de importância que muitas vezes a gente não dá a devida importância, né? Que vão minando a nossa fé, vão minando a nossa esperança, vão nos dando relatividade sobre o que é e o que não é pecado. É o ponto 1, é o pecado não confessado. Né? O que nós entendemos sobre pecado não confessado? Muitas vezes quando a gente fala sobre pecados, a gente já fala de pecados grandes, né? Sobre roubos, sobre roubos que a gente fala, não é pegar uma caneta não. A gente sempre acha que é o roubo de um banco, é roubar um mercado, é roubar uma coisa muito grande, né? Há altos crimes, né? Sobre prostituição não, por quem está casado e que o crime saiu na internet, né? A gente fala sobre pecados, a gente só pensa nesses que gritam aos olhos, né? Mas nós temos lá em Gálatas 5, 19, 20 ao 21, que fala coisas que aborrecem a Deus. E coisas que aborrecem a Deus, irmãos, que nós vamos cometendo naturalmente, são pecados assim tão corriqueiros que nós deixamos muitas vezes de investigar as Sagradas Escrituras e nós não damos a devida importância. Porque são coisas que algumas traduções estão dizendo que coisas são pecados que aborrecem a Deus e coisas que Deus odeia. Então, quando nós falamos sobre pessoas, não herdarão o reino dos céus, os fornicários, os idólatras, os pecadores, e tem uma série de pecados, mas tem alguns que estão aqui registrados em Gálatas 5, do 19 até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E esses são os que nós identificamos aqui pela carta de Paulo aos Gálatas, né? Que são as obras da carne. E quando nós falamos assim, nós falamos sobre roubo, sobre prostituição, sobre feitiçarias, e nós deixamos de falar sobre dissensões, sobre mentiras, né? Aquelas, não, mas foi só uma mentira pequenininha. Não, mas eu não gosto de fulano. Aí você arquiteta uma coisa super, né, argilosa, né? Quantas reputações que ficam destruídas por conta de mentiras que vão sendo contadas, que vão sendo faladas, de pequenas conversas, de pequenos grupos, né? Aqui fala sobre a palavra exata aqui, emulações, iras, feitiçarias, inimizades. É praticamente o mesmo sentido. Inimizades, quando você monta, né, facções, você monta grupos, né, para destruir reputações, né, grupos para mentir. E está todo mundo vendo que aquilo ali não tem nada a ver, mas o grupo está reunido para destruir uma reputação, para falar de uma pessoa, para falar de um casamento, para tantas coisas. E isso são coisas que Deus detesta, que Deus odeia, e são coisas de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E nós precisamos entender que as obras da carne são obras que nos vão fazer caminhar passos largos para o inferno, para a perdição. E muitas vezes nós não damos a devida atenção para esses pecados, para brechas, para portas que nós precisamos fechar, para lugares, oportunidades, espaços e territórios, né? Lugares que você sabe que você vai chegar e ali não vai ter um assunto que vai prosperar, não vai ter um assunto que vai edificar a sua alma, que vai encher o seu coração de fé, de alegria, de prosperidade. São lugares que vão te fazer descer na sua caminhada cristã, não vai te edificar em nada.
Então nós precisamos fechar essas portas e pedir para o Senhor para que Ele venha. Nós precisamos confessar esses pecados, né? Porque muitas vezes, não, a inveja é uma coisa que ninguém vê, né? Um roubo todo mundo vê, uma traição todo mundo vê, mas uma inveja, a menos que seja uma inveja muito destacada, né? Porque às vezes a inveja já está num grau tão grande que fica visível, né? No olhar. Tem pessoas que elas têm um grau de inveja de coisas, de pessoas ou de situações que fica muito evidente, né? Mas aquelas coisas que só você sabe, né? Muitas situações, muitos sentimentos, né? Brechas que não fica evidente para ninguém, mas nós sabemos do nosso sentimento. Então é necessário que nós confessemos ao Senhor, né, as nossas falhas, as nossas fraquezas, essas brechas, essas oportunidades que muitas vezes nós vamos dando ao inimigo, né? E o inimigo, ele sabe a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, né? Então, se nós precisamos confessar ao Senhor, rasgar o nosso coração e pedir para o Senhor para que Ele venha fechar essas brechas, para que Ele venha nos ajudar, porque essas brechas quem fecha não é Deus, nós é que temos que fechar essas oportunidades, nós é que temos que fechar esses territórios que muitas vezes nós vamos dando, né, ao inimigo. São brechas que elas vão aumentando de tamanho e aquilo vira uma bola de neve, né? Aquilo vai aumentando e vai crescendo, que era uma mentirinha, vira uma mentirona, e daqui a pouco aquela situação vai criando juros e daqui a pouco você nem sabe como foi que aquela situação começou. Então vamos pedir ao Senhor, vamos rasgar o nosso coração, né? Porque tem algumas brechas que elas vão, né, que nós vamos naturalizando alguns pecados, né? Alguns, são pequenas mentiras, são pequenas, isso faz parte de mim, eu sou assim, eu sempre fui assim. Deus entende o meu coração, Deus sabe da minha fraqueza, mas o diabo também sabe, o diabo ele sabe e ele acolhe. Ele acolhe aquele seu pecado, ele vai fazendo com que você se acostume com aquela situação, e isso faz com que a gente não cresça espiritualmente, a gente não tenha um relacionamento de fato com Deus, que a gente não tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Quantos de nós que temos dons e talentos que o Senhor já nos deu e que não conseguimos desenvolver esse talento, não conseguimos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para que o Senhor venha fazer com que aquela semente daquele dom venha crescer, venha prosperar e venha dar frutos, né? Mas nós estamos dando sempre brechas e oportunidades e território e espaço, e com isso o inimigo ele vai minando as nossas forças. O Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa vida, mas as brechas que nós vamos abrindo para pequenas coisas, para pequenas mentiras, pequenas conversas, né, que vão minando a nossa fé, e os dons que o Senhor ele vem dado à mão dos seus servos, ele precisa prosperar, ele precisa frutificar, né? E os dons que o Senhor vai nos dando, ele não frutifica se nós tivermos essas brechas abertas. Glória a Deus. Amém? Também, irmãos, tenho aqui, vamos para o tópico 2, né? Uma segunda situação que faz uma segunda porta, né? Uma brecha. A ira, a raiva mal resolvida ou não resolvida. Quando nós falamos de ira não resolvida, a igreja tem muito negociado a fé, né? Muitas coisas, né? Eu cresci na igreja, né? E vi uma transformação muito grande. Eu sou de 1985 e a gente via muitas coisas que eram das regras da igreja e hoje não são mais, de situações que eram intoleráveis e hoje já se é tolerável, mas nós não podemos esquecer que a palavra do Senhor ela menciona sobre existem as nossas regras ministeriais, administrativas, organizações, né? Muitas. Quem é mais antigo aqui de congregação sabe que há alguns anos atrás as mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam do outro. E hoje nós não temos mais essa divisão, e isso não é um pecado, mas era uma forma de organização. Mas tem algumas situações que elas são inegociáveis, independente se estamos aqui, se estamos no centro de São Paulo, se estamos em outro estado, em outro país, né? São situações que são características de uma época, né? De vestimenta, de organização, e enfim. Mas quando nós falamos sobre pecados que vão sendo tolerados, situações que vão sendo toleradas,
a igreja tem negociado muito a fé, e é esse ponto que nós temos que falar exatamente pontualmente sobre a ira mal resolvida. O que é uma ira mal resolvida? Quando nós falamos sobre a ira mal resolvida, nós temos o exemplo de Caim e Abel. Quando nós não conseguimos estabelecer um relacionamento verdadeiro com uma pessoa, o nosso problema muitas vezes não é com aquela pessoa. O nosso relacionamento com aquela pessoa vai se perdendo, porque Caim, ele ficou com raiva, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a dele. E o que acontece? Ele não podia matar Deus, então ele matou o irmão dele. Então, muitas vezes, se nós não tivermos o autocontrole, e a palavra mais correta é autogoverno, nós matamos o nosso irmão porque nós não estamos conseguindo alcançar um nível de relacionamento com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Caim, ele não conseguiu alcançar um nível de relacionamento com Deus, então ele matou o irmão dele. Ele ficou irado com o irmão. Mas se ele pudesse, o problema dele não era o relacionamento com o irmão, o problema dele era o relacionamento com Deus. Jesus. Então, irmãos, aqui nessa tarde, eu gostaria que os irmãos, que todos nós, a gente colocasse o nosso entendimento e percebêssemos qual que é o nosso real relacionamento com Deus. Como é que nós estamos de fato nos relacionando com Deus no dia a dia? Se nós estamos olhando para pessoas, muitas vezes pessoas que chegam, pessoas que estão novas de caminhada cristã, que muitas vezes elas chegam e elas têm um relacionamento mais íntimo com Deus, mais profundo, e muitas vezes nós estamos caminhando, mas o nosso relacionamento com Deus é sempre raso. É sempre um relacionamento muito fraco, sem muita intimidade, sem muita profundidade, sem muito compromisso, né? E isso faz com que, ao invés de nós olhamos para essa história de Caim e Abel, a gente fala, nossa, como é que ele pôde, que absurdo. E nós, muitas vezes, a gente só não derramou o sangue do nosso próprio irmão, mas nós estamos matando a fé daquele irmão que ele está com um relacionamento mais próximo, glória a Deus, mais íntimo com Deus, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de entrega. Então que nós possamos resolver essa ira que muitas vezes nós temos pela nossa própria falta de relacionamento com Deus, pela nossa falta de intimidade, de proximidade, de entrega, porque muitas vezes nós deixamos de entregar o nosso tempo para ter um relacionamento com Deus, e esse tempo tem feito com que as brechas do inimigo vão sendo abertas, né? Nós precisamos resolver essa ira do nosso coração. E nós precisamos abrir para o Senhor, né? Coisas que muitas vezes nós ficamos nervosos, irados, né? Muitas vezes nós somos atingidos por outra pessoa em palavras. E a gente fala, não, porque na oportunidade que eu tiver, eu vou falar um monte para aquela pessoa. Mas nós precisamos nos corrigir, pedir para o Senhor nos dar autogoverno, autocontrole. Porque muitas vezes a gente vai falar uma coisa que vai ferir aquela pessoa. Então nós precisamos pedir para o Senhor tratar o nosso sentimento e tratar a nossa língua, tratar a nossa expressão, né? Amaciar um pouco a nossa voz, amaciar um pouco a nossa expressão, porque quantas vezes a gente vai cheio de razão e muitas vezes a gente até tem a razão, mas a maneira com que a gente muitas vezes se expressa, a gente perde toda a situação, a gente perde o autocontrole, o autodomínio, a gente perde a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque às vezes a gente quer resolver com o nosso próprio braço, e falar, não, Deus está indo muito devagar, então eu vou resolver com as minhas próprias mãos, porque eu prefiro o meu jeito. O jeito de Caim foi matar o irmão, o próprio irmão. Então nós precisamos pedir para o Senhor, né, para que nos dê autogoverno. É essa a palavra dessa tarde, autogoverno, autocontrole. Quando nós falamos de desgoverno, irmãos, também eu quero falar sobre a queda. É um processo, né? Ninguém vê uma pessoa que cai de repente, nossa, a pessoa se desviou, não acredito, estava tudo indo tão bem. Não, existiu todo um processo. Não existe uma queda de uma vez, né? Existem pequenas tropeções, pequenas oportunidades, aberturas de território. A gente vai vendo uma coisa, vai falando outra,
vai abrindo mão de certas convicções em Cristo, vai abrindo mão de certas coisas que a gente fazia e não faz mais. Muitas vezes a gente tinha hábito de fazer uma campanha, de fazer uma oração na madrugada, de fazer um jejum, e a gente vai abrindo mão desses processos de relacionamento com Deus. E nessas aberturas, né, de abrir o momento com Deus, as brechas do inimigo, elas vão ser, as brechas que o inimigo vai ocupando, o território que o inimigo vai ocupando, ele vai se ampliando, né? E uma brechinha pequenininha vira uma porta bem grande, né? Então nós precisamos pedir para o Senhor, né, nos dar essa visão, qual que é o momento que nós estamos abrindo essa brecha, porque a queda era um processo, né? Ninguém vê uma pessoa, nossa, mas estava indo tão bem, estava tudo tão certo, as brechas já estavam sendo abertas há muito tempo. Então que nós possamos nessa tarde olhar para nós mesmos e pedir para o Senhor, qual que é a brecha, onde é que eu estou dando a oportunidade para o inimigo trabalhar, que eu não estou vendo, ou muitas vezes para o Senhor abrir o nosso entendimento, abrir o nosso olhar, né, para que a gente tenha essa convicção, para que nós tenhamos aí essa proximidade com Deus. Alguns dias atrás nós falamos sobre isso aqui, eu acho que no Vila Rocha também tive essa oportunidade, de falar sobre práticas ocultas. Quando nós falamos práticas fora de Deus, irmãos, aqui nós estamos num território brasileiro que o sincretismo, quando a gente fala de sincretismo religioso, existem religiões que toleram outras religiões. Né? Eu tenho alguns amigos que são praticantes, né, católicos, e que muitas vezes os santos católicos eles têm uma proximidade com os santos de religiões de matriz africana. E essas religiões elas vão se tolerando, né? Muitas vezes o católico ele faz parte, ele apresenta o filho, ele faz o batizado do filho na igreja católica, depois vai lá, faz a apresentação para o santo, e é uma prática tolerável dentro desse meio. E quantos de nós, que não conhecemos a nossa fé, que não temos um relacionamento de fato, nós estamos numa situação que muitas pessoas, né, já vi não só uma vez, de pessoas que olham essas placas na rua, tragam seu amor de volta, arrumam um casamento, amarração para o amor, tragam em 3 dias que morar na Grande São Paulo. Então, quando a gente olha esse tipo de situação, a gente fala, não, as pessoas do mundo estão fazendo, mas as pessoas que não têm uma fé decidida, estão atirando para qualquer lugar. E o que acontece? Quando nós que temos a nossa fé em Cristo Jesus, ou pelo menos nós dizemos que temos, e nós estamos com essas práticas dúbias, né? A gente vem, a gente participa da ceia, a gente participa do culto, a gente louva o Senhor em grupo, a gente faz a nossa oração, a gente conversa com os pastores, aí a gente também está olhando no horóscopo, a gente vai numa cartomante. São situações, irmãos, que muitos de nós, estão abrindo portas imensas, dando território para o inimigo trabalhar. E o inimigo ele não vai se opor a que você venha aqui. É até melhor que você se acostuma, né, com essa prática dúbia. Mas Posso fazer uma pergunta no meio disso? Sim. Como pode caber na vida de um cristão, eu gostaria de entender isso hoje, como pode caber na vida do cristão que acredita em Deus, que sabe que Ele é o único Salvador, Deus onisciente e onipotente, ele vai na igreja, ele sai daqui, vai lá no centro de macumba, ele vai lá ler carta, ele vai ver horóscopo todos os dias. Que convertimento é esse? Então, mas entender isso. Quando nós falamos... Deus supre tudo para mim, eu não creio nada dessas coisas. Sim. Não preciso disso. Então, quando nós não fechamos essas brechas, o que acontece? Quando a gente não tem, como é que eu posso dizer? Quando nós não temos firme a nossa fé em Deus, a gente não conhece, porque as palavras das Escrituras, ela relata, errar por não conhecer as Escrituras. Quando a gente não tem um real relacionamento com Deus, a
gente está aqui, né? Ah, não, eu acredito no Senhor, eu estou acreditando nas orações e vamos na consagração. Mas se aquilo que não está, que está no nosso coração, muitas vezes não é da vontade de Deus, mas a gente quer que a nossa vontade se cumpra, muitas vezes a gente está falando, não, se não resolveu com Deus, eu vou para o outro lado. Então nós precisamos decidir a nossa fé. Nós precisamos fechar. Então, eu achei corretamente, quando eu converti, eu me batizei, graças a Deus, quando eu fiz, você está falando, eu fechei todas essas portas. Nós precisamos. Mas a maioria hoje, eu conheço muita gente que fala que vai para a igreja e tudo, mas legal. Eu já cheguei a perguntar, desculpa, não tenho nada a ver com a sua vida, mas você tem necessidade de fazer isso, você tem um Deus? A pessoa olhou para minha cara e baixou a cabeça e não me respondeu nada. Então, mas a falta do real relacionamento são sementes que vão sendo plantadas, e se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai se perdendo, a gente vai se distraindo, a gente vai abrindo pequenas brechas e elas vão ficando grandes, e o Espírito Santo não trabalha na nossa vida, porque o Espírito Santo, ele é verdadeiro, ele é real, ele é justo, ele é poderoso, e nós precisamos ter, um Espírito, não é um Espírito imundo, um Espírito qualquer, mas é o Espírito Santo. E quando nós precisamos pedir socorro a Deus, muitas vezes a gente pede socorro a Deus e está tomando café com o diabo, né? Então, o Espírito Santo, ele quer tratar o nosso coração, tratar o nosso entendimento nessa tarde. E para fechar também, irmãos, quero convidar os irmãos para a gente fazer a leitura lá em Mateus 6, 22, que os olhos é a candeia do corpo, né? Mateus 6, 22. A candeia do corpo faz parte aqui do Sermão da Montanha, que eu gosto muito de ler. 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Quando nós falamos, irmãos, sobre a candeia do corpo, nós falamos sobre cuidado, né, com coisas que a gente vê. Tem um hino que as crianças cantam: cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, olhinho com o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho com o que vê. E quando a gente fala, irmão, sobre a candeia do corpo, são os olhos, nós precisamos fechar também essas brechas de coisas que nós estamos vendo na internet, na televisão, coisas que nós desviamos o nosso olho, né? Porque passam coisas, né? Tanto na rua, como no ônibus, como na internet, na televisão. O tempo todo nós estamos sendo forçados a ter distrações. E não são coisas que vão causar endemoniamento, perturbações, mas vão causar distrações. E quantos de nós estamos distraídos com vídeos, com novelas, com músicas, com coisas que não vão nos trazer um crescimento espiritual, que não vão nos edificar? A palavra mais correta é edificar. São coisas que vão apenas nos distrair. Aí passa a semana, você ouviu tudo, mas não ouviu um louvor. Você leu tudo, leu manchete, leu jornal, leu a Copa do Mundo, leu tantas coisas, leu coisa da sua profissão, mas você não fez uma leitura das Sagradas Escrituras. Então são brechas, são distrações que vão indo, que passa, quando passou a semana inteira, você fala: nossa, mas eu não fiz nada, eu não li nada, eu não cantei nem o hino que a irmã mandou no grupo para a gente ensaiar. Por quê? Porque são distrações. A gente não vai tendo, passa, e são olhos, são os nossos olhos, eles vão nos enganando. E se a gente não tivesse o olho, a candeia, o olho é a candeia do corpo. O que é a candeia? A luz do corpo. Se você olha só coisas que vão te desanimar, que vão te angustiar, que vão te corromper, são coisas assim coisas que te tiram a fé, que tiram a sua esperança, que tiram o seu relacionamento com Deus, né? E quando nós falamos também sobre Provérbios 18, 7, que está muito vinculado sobre a candeia dos olhos, né? Sobre
nos distraem, que não nos fazem crescer, que não nos edificam. Provérbios 18, 7. 18, 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Irmãos, quando nós falamos sobre a boca do tolo, nós estamos falando sobre bajulação, sobre mentira, roda dos esclarecedores, que está muito falado lá em Salmo 1. Não se assente na roda dos esclarecedores. E nós falamos também a questão dos olhos, que é a candeia do corpo, a boca, né? Que a boca do tolo é a sua própria destruição. Quantas pessoas, né, que fazem de tudo, não gosta da pessoa, não tem um bom relacionamento, mas vai aquela bajulação, aquela mentira, aquele falso relacionamento. E isso vai destruindo as pessoas e abrindo brechas. E o inimigo, ele trabalha nessas brechas de bajulação, de mentira, de engano. E são situações que nos fazem, que nos afastam de Deus, que nos afastam do relacionamento com Deus. Então, que nós possamos pedir aqui nessa tarde o autogoverno. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos o Salmo número 1, que enfatiza muito. O salmista, ele fala também sobre a língua, né? E sobre coisas que nós vamos falando, que nós vamos nos enganando, que nós vamos nos acomodando. E Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós falamos de nos assentar, irmãos, é a questão do território. Muitas vezes a gente dá a maior moral para pessoas que elas não nos edificam em nada. Elas não nos informam em nada, elas não acolhem a nossa fé, elas estão falando sempre contra a nossa fé, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra tudo que a gente acredita que nos edifica. E mesmo assim a gente dá maior atenção para aquela pessoa. E aqui a palavra do Senhor, ela enfatiza: não se assenta. Não se assentar não é só você sentar na cadeira, é você não se deter com aquele tipo de pensamento, porque muitas vezes nós estamos fortalecendo aquele tipo de comentário, aumentando aquela brecha, porque nós não estamos tendo cuidado em deter as Sagradas Escrituras e também de ter cuidado com nossos olhos, cuidado com o que nós estamos olhando. Quantos casamentos estão fragilizados, né? Pelo olhar da pornografia, de naturalizar a pornografia, de naturalizar coisas erradas, naturalizar palavras que não são do agrado do Senhor, com o marido, com a esposa, com os filhos. Então que o Senhor, ele venha continuar falando dos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, nos dando autocontrole e, acima de tudo, autogoverno. Porque muitos de nós estão perdendo o relacionamento real com Deus e nos distraindo com tantas coisas, porque nós estamos perdendo o autogoverno. Qualquer vento de palavras, qualquer situação está nos tirando totalmente do rumo, está nos tirando do propósito, está tirando o nosso governo em Cristo Jesus. Então, nessa oração final, irmãos, quero que a igreja, nós todos, a gente venha pedir para o Senhor: venha, Senhor, me dar sabedoria, venha me dar entendimento para que eu venha fechar essas brechas que estão me impedindo de ter um relacionamento com o Senhor. Se é em palavras, se é em gesto, se é em atenção, se é a raiva mal resolvida. Muitas vezes a gente eu já pedi perdão para certa pessoa, mas se a pessoa passar o vento do perfume da pessoa que passa por você, você já fica nossa, nervosíssimo. Olha, o perfume dessa pessoa me irrita. A gente já falou que perdoou, eu já perdoei, já abracei, mas olha, se a pessoa passar do seu lado, você pula em cima dela. Exatamente, então a gente precisa pedir, porque tem situações que não é para você, eu peço perdão e agora a gente vai tomar um café todo dia. Não é isso. É perdoar, pedir para o Senhor libertar, porque não é tão fácil, não é tão simples a gente liberar um perdão verdadeiro,
Porque da boca para fora tem muita gente que consegue falar perdão da boca para fora com uma facilidade que é incrível. Mas o coração, de fato, aquele perdão verdadeiro, aquilo que não te atinge, de muitas vezes você conhecer uma pessoa que tem o mesmo nome daquela pessoa que te feriu, você já não gosta da outra pessoa só por causa do nome. Já passei por isso. Tá? E são situações que a gente precisa ter cuidado, que são brechas que o inimigo usa para atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Então, que nessa tarde, irmãos, essa oração que nós vamos fazer agora, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, para que nós venhamos, né? Vamos pedir para o Senhor, para que Ele venha abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos fechar essas brechas, não dando espaço, não dando território, não dando oportunidade para o inimigo agir na nossa vida, agir na nossa mente, porque muitas vezes nós estamos aqui bem bonitos, né? Bem cheirosas, bem escovadas, né? Bem penteados, mas o inimigo está trabalhando de uma maneira rica e poderosa na nossa vida, porque nós estamos abrindo brechas, deixando essas brechas. Então vamos dentro da nossa simplicidade e dentro da nossa verdade mesmo, pedir para o Senhor, para que Ele venha abrir o nosso entendimento, para que a gente venha fechar essas brechas, para que Ele venha nos dar autogoverno, autocontrole, para que a gente não venha, qualquer poeira que for, a gente já sai rumo, a gente já se descabela toda. Então vamos pedir para o Senhor essa tarde, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, aqui nessa tarde. Continua, Senhor, falando aos corações continuamente. Fala ao coração da tua igreja, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Venha nos dar autogoverno, autocontrole. Que nós venhamos fechar, Senhor, as brechas que o inimigo tem colocado, as brechas que nós temos abertas na nossa mente, no nosso coração. Venha, Senhor amado, falar aos nossos corações. Venha nos dar força, graça, revestimento.